Mas eu adiantei que o nosso programa hoje vai tratar sobre um assunto muito sério, muito importante. O tema é transtorno do espectro autista, ou comumente conhecido como autismo. Antes de chamarmos a especialista, a gente vai acompanhar alguns dados para você entender melhor a importância de falar sobre esse assunto aqui. No início do século XX, o termo autismo, que tem sua origem grega, que significa por si mesmo, foi criado por um psiquiatra suíço, descrevendo a fuga da realidade para o mundo interior. Nos anos 40, são descritos casos de crianças com isolamento extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo pela preservação das mesmices. Durante os anos 50, a crença mais comum era de que o distúrbio seria causado por pais emocionalmente distantes. No entanto, nos anos 60, crescem as evidências, sugerindo que o autismo era um transtorno cerebral presente desde a infância e encontrado em todos os países e grupos socioeconômicos e étnicos raciais. Em 1980, o autismo é reconhecido pela primeira vez como uma condição específica e colocado em uma nova classe, a dos transtornos invasivos do desenvolvimento. Em 1981, a psiquiatra Wing desenvolve o conceito de autismo como um espectro. Em 1988, um estudo sobre análise do comportamento foi realizado, demonstrando os benefícios da terapia comportamental intensiva. Em 1988, sucesso de bilheteria, Rayman torna-se um dos principais filmes a caracterizar um personagem com autismo. Em 1998, a revista Lancet publicou um artigo no qual afirmava que algumas vacinas poderiam causar autismo. Esse estudo foi totalmente desacreditado por outros cientistas. Em maio de 2014, o autor do artigo perdeu seu registro médico e a revista também se retratou. Em 2007, a ONU instituiu o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo todo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em 2012, é sancionada no Brasil a Lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Muito interessante a gente perceber a descoberta, o avanço da medicina, dos psicólogos, do olhar do profissional para o espectro autista. É muito bom que a gente veja esse desenvolvimento e a gente veja pessoas cada vez mais interessadas em aprender e a cuidar de pessoas que têm o autismo. Enfim, hoje a gente vai falar sobre esse assunto com alguém que entende muito. A gente também tem o depoimento de uma mãe com seu filho. Eu acho que esse momento vai ser muito especial. E a quarentena nos despertou para uma realidade possível, O acompanhamento. Muitas vezes os pais na correria, trabalhando fora, vendo rapidinho o filho, às vezes dando beijinho de boa noite, não percebiam. Mas hoje, com mais aproximação, muita gente começou a perceber que, de repente, podia ter algo ali a ser tratado. E profissionais especialistas podem capacitar pais e cuidadores para que eles se tornem os principais agentes do desenvolvimento de seus filhos. Quem vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto é a fonoaudióloga da USP, Edinises Beluzzi. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui e parabéns pelo seu trabalho, que a gente já conversou um pouquinho no camarim, você me contou que é tão maravilhoso. Eu fico estranha de não poder dar um abraço, mas a gente infelizmente não pode. Vou te convidar para sentar aqui. Edinises, eu sento aqui e a gente já pode começar a falar. A minha primeira questão, que eu acho que é importante a gente falar, é assim, existem formas diferentes de autismo? Existem. Na verdade, o autismo, ele é uma condição genética e a gente sabe que há inúmeros genes associados ao autismo, mais de 90. Então, na verdade, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente não está falando de uma condição única, mas de uma série de condições que guardam entre si semelhanças e que, por isso, são classificadas dentro desse grupo como dentro de um espectro que tem várias dimensões, como num espectro de cores, Desde casos mais leves, com dificuldades mais sutis, até casos muito severos, com dificuldades muito graves. Os números são bem interessantes, A gente viu aqui que 70 milhões de pessoas têm o transtorno de espectro autista. Só que eu acho ainda que esse número deve estar muito subnotificado, porque muita gente tem
em graus leves, né, em Exato. questões específicas e não tem noção. Exatamente. Qual seria o principal sintoma para a gente perceber, e às vezes até se perceber, com algum transtorno de espectro autista? É muito interessante você dizer isso, porque a gente não tem dados estatísticos de epidemiologia no Brasil. É difícil a gente quantificar isso aqui. Mas a gente se baseia por dados internacionais e os últimos dados do CDC americano falam em um autista para cada 52 indivíduos típicos, neurotípicos, como a gente chama, tá? Então, a gente tem aí quase 2% da população provavelmente autista. A pergunta que todo mundo faz é onde que eles estão, né? Agora, a gente vê muitas crianças com diagnóstico, mas eu tenho tido a experiência interessante de que vários pais das crianças que eu atendo têm chegado ao diagnóstico depois do diagnóstico dos filhos. Então, é uma condição interessante porque, às vezes, são casos mais leves que tinham sempre alguma inadequação, alguma dificuldade e acabaram chegando ao diagnóstico depois que os filhos chegaram a ele. O que caracteriza, então, o TEA, como você perguntou? De acordo com o DSM-5, que é o Manual do Diagnóstico e dos Transtornos Mentais, que orienta todos os transtornos na área de saúde mental, a gente precisa ter alterações em 2 critérios para a gente configurar isso como TEA, como autismo. Então, a gente precisa ter déficits persistentes em comunicação e interação social e a presença de comportamentos restritos, repetitivos ou interesses restritos e repetitivos ou estereotipados, tá? Então, eu preciso ter uma dificuldade de comunicação e socialização e presença de algum comportamento perseverativo ou repetitivo ou interesse perseverativo ou repetitivo que aparece às vezes de maneira estereotipada. Essas 2 coisas juntas, quando aparecem juntas, caracterizam o autismo. Então, isso pode aparecer... esse diagnóstico, né? Porque eu já fico pensando assim, homens normalmente são mais calados. Tem alguns que têm uma dificuldade de socialização enorme. Exato. E são fissurados em futebol, só pensam nisso. Pode ter? Pode ser um quadro de autismo. Pode ser um caso de autismo? Pode. Tá? Então, a gente tem, como eu disse, assim, eu tenho vários pais de crianças minhas que receberam diagnóstico depois. Pessoas funcionais, adaptadas, casadas, produtivas, etc. Mas que sempre tiveram déficits em comunicação, interação e presença de algum interesse ou comportamento restrito e repetitivo. Tá? Então, isso acontece, sim. Isso pode aparecer desde o que a gente chama, por exemplo, de uma estereotipia motora muito clássica e aparente, como o flapping, que é um movimento muito comum, presente no autismo, ou outros movimentos motores estereotipados. Flapping é sempre na parte superior, nos membros superiores? E tem aquelas pessoas que têm isso aqui, né? Ó. Sim, muitos. Isso também tem alguma coisa a ver com TEA? Não necessariamente, não obrigatoriamente, mas pode ser um comportamento, uma forma de autorregulação sensorial, que a gente fala, num quadro de autismo, né? E às vezes a pessoa não tem nada evidente no corpo, mas tem a presença de algum interesse estereotipado, né? Então, a gente tem, às vezes, crianças em que a gente não observa nada muito aparente visualmente, mas é aquela criança que só sabe falar de dragões ou de dinossauros, por exemplo. Eu tenho um pacientinho no Sul que o interesse restrito dele são vulcões. E ele sabe tudo sobre vulcões, ele tem 4 anos de idade, 4 anos e meio, mais ou menos. E ele sabe absolutamente tudo sobre vulcões e ele gosta de brincar de vulcões enfim, a gente acaba trabalhando para expandir esse repertório, para que ele consiga se socializar melhor, porque nem todas as crianças se interessam por vulcões. Mas isso acontece, por exemplo, no caso dele, o comportamento estereotipado se refere a esse interesse restrito. Ok, isso seria um problema em termos de crescimento e de relacionamento, porque é claro que a pessoa não pode ser restrita a um único interesse. Exato. Mas, fora isso, vida normal ou tem tratamento, muda? Porque é tão engraçado esse conceito do normal, né? O TEA, o autismo, ele é uma condição desenvolvimental, como a gente viu aí nessa apresentação prévia que vocês fizeram. A gente já sabe que é uma condição neurobiológica, né? Essa hipótese de um déficit na relação da criança com os pais caiu por terra há alguns anos. Então, a gente tem uma condição neurobiológica, então a gente tem várias áreas do cérebro que são afetadas pelo transtorno e que não têm
vamos dizer assim, um funcionamento como seria o esperado. Isso a gente consegue ver numa tomografia? Não necessariamente, porque normalmente a alteração é funcional e quase sempre não estrutural. Em alguns casos, a gente tem alterações estruturais também, neurológicas, mas não necessariamente. E aí, quando a gente fala de um transtorno que afeta todo o desenvolvimento, a gente tem um impacto em todas as áreas. Então, um indivíduo com autismo, normalmente ele tem déficits no desempenho motor, no desempenho de comunicação, no desempenho de socialização. É muito difícil para as crianças com autismo, por exemplo, aprenderem a imitar, que é um pré-requisito importantíssimo para toda a aprendizagem que vem depois, né? Tem déficits importantes em habilidades de socialização. Então, todo esse conjunto, quando aparece junto, a gente tem uma dificuldade que se expressa na aquisição de habilidades em todas as áreas. Então, eu vou ter dificuldades, às vezes, em motricidade fina, eu vou ter dificuldades no refinamento da motricidade ampla, né? Eu vou ter dificuldade de adquirir novas aprendizagens, porque uma criança com autismo, por exemplo, observa pouco o ambiente, olha pouco para as pessoas, está pouco atento aos estímulos que a gente chama de socialmente relevantes. Então, uma série de oportunidades de aprendizagem vão sendo perdidas por conta dessa condição. E aí, muitas vezes, eu tenho um impacto, então, que afeta todas as áreas da vida do indivíduo. Quanto mais leve o transtorno, menor esse impacto. Mas, dificilmente, a gente tem um indivíduo autista que não tenha nenhum impacto. Mesmo num quadro de autismo leve, a gente tem déficits importantes aí, por exemplo, em habilidades sociais, em reconhecimento das emoções do outro, em entender e interpretar o comportamento do outro, em adequar o meu comportamento ao contexto social e ao comportamento do outro. Tudo isso são habilidades que normalmente estão afetadas no TEA. De forma geral, há sofrimento no autista? Há muito sofrimento. Há uma ideia de que o autista não quer se relacionar, e isso é uma falsa ideia, né? Inclusive, a gente já questiona porque a gente tem visto, por exemplo, que o diagnóstico é mais difícil em meninas, tá? Pelos dados estatísticos, a gente tem 4 vezes mais autismo em meninos. Mas existe uma corrente que questiona esses números, dizendo que provavelmente o número em meninas é também alto, mas elas são mais difíceis de diagnosticar porque normalmente tem mais domínio da comunicação verbal, tem habilidades sociais um pouquinho melhores, né? As mulheres normalmente são melhores nisso, no geral. O que nós temos visto? Né? Eu tenho uma psiquiatra que atua comigo que tem relatado isso com muita frequência. Meninas, adolescentes com transtornos graves de ansiedade, que fizeram tratamentos psiquiátricos tratando essa ansiedade há muito tempo sem melhora. E o que a gente tem percebido? Que essas adolescentes, em boa parte, obviamente não todas, mas em boa parte, são autistas não diagnosticados. E quando chegaram à adolescência, que as demandas sociais se tornaram mais complexas, isso se traduziu num transtorno de ansiedade pela inabilidade de lidar com essas situações sociais. Vou voltar aqui em 2 minutos para a gente continuar o nosso bate-papo, mas eu quero pegar dessa parte aí, falando desse difícil diagnóstico para as meninas e dessa conclusão aí em relação à adolescência, tá bom? Segura aí. E tem muito mais ainda, como eu falei, a gente vai conversar com uma mãe, um filho, para a gente entender melhor como é que isso tudo entra dentro da família e conversar também sobre o trabalho da nossa convidada, que é fonoaudióloga e faz um trabalho muito lindo e importante para as pessoas com TEA, tá? Vamos continuar? A doutora Edinises Beluzzi, fonoaudióloga, falando sobre autismo. Eu quero voltar naquele pedacinho que estava muito interessante, né? Meninas, adolescentes, Edinises estava contando pra gente, com queixa de ansiedade, tratamento psiquiátrico para as crises de ansiedade, de repente descobrem que tem o TEA, o transtorno do espectro autista. Isso. Como é que descobre-se isso? Com uma avaliação diagnóstica com um profissional especialista. Tá? Isso a gente até antecipa um pouco um assunto muito importante, que é a questão do diagnóstico, né? Como você mesma mencionou, não é fácil você fechar um diagnóstico de autismo. Uma condição comportamental, uma condição que nem sempre é tão evidente. Então,
se chegar a um tratamento específico, a um diagnóstico específico, precisa procurar um profissional que seja experiente em casos de autismo, porque acontece com muita frequência dos pais, por exemplo, procurarem por um profissional, às vezes até quando a criança é pequenininha, no momento ideal da intervenção, que é a intervenção precoce, e serem desacreditados dos médicos e serem desencorajados a buscarem tratamento porque dizem que a criança não tem nada. Ou até culpabilizando os pais, o que eu tenho relatos inúmeros de mães que eu acompanho, de crianças claramente autistas, com transtornos severos, em que ouviu dos médicos que era uma mãe ansiosa, que ela não tinha por que se preocupar, que ela estava procurando chifre em cabeça de cavalo e que ela não precisava estar tão angustiada por aquelas condições. E aí, muitas vezes, essas famílias acabaram chegando ao diagnóstico tardio mais tarde. Okay. Ednizes, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, o que fazer? E aí, buscar a intervenção, né? Quando a gente fala, eu trabalho exclusivamente com intervenção precoce hoje, então eu atendo só bebês pequenininhos, né? Dentro de um modelo de intervenção comportamental intensiva. E a gente trabalha dentro de uma perspectiva de dados de pesquisas americanas também, porque a gente tem muita produção científica a respeito no Brasil, mas poucas com esse viés. Então, a gente sabe já que para a gente ter sucesso na intervenção, a gente precisa de uma intervenção altamente precoce. E quanto mais precoce, melhores os resultados, porque nessa fase dos primeiros anos, dos primeiros meses, né, a gente até tem ouvido falar muito sobre a importância dos primeiros 1000 dias da criança. Então, a intervenção nessa fase, ela consegue modificar o padrão de funcionamento dessas áreas cerebrais e permitir que a criança adquira essas habilidades que ela não tem em função do transtorno. Essa intervenção seria uma intervenção terapêutica ou Exato. Tem medicamento? O medicamento normalmente é um coadjuvante, tá? Porque a gente não tem tratamento para o autismo, a gente tem tratamento medicamentoso para alguns sintomas. Então, algumas crianças têm indicação de tratamento medicamentoso também, se beneficiam bastante da intervenção medicamentosa, mas não existe um tratamento que seja só medicamentoso, isso não tem resultado, né? Então, a gente precisa de uma intervenção que seja realmente intensiva, tá? Então, nós temos dados de que a intervenção ela só vai ter resultados efetivos se ela tiver, no mínimo, 15 horas semanais de intervenção. Então, isso significa, no mínimo, 3 horas por dia de terapia. E dentro de um modelo que tenha respaldo que seja o que a gente chama de prática baseada em evidência, né? A gente tem alguns modelos de intervenção em que a gente conseguiu medir a eficácia e comprovar que esses modelos realmente modificam o quadro, tá? A maioria desses modelos tem origem na análise aplicada do comportamento e são modelos que realmente têm uma efetividade. Eu trabalho com intervenção baseada no modelo de Denver, que é um modelo americano, e a gente tem visto que em torno de 70% das crianças atendidas nesse modelo, quando recebem uma intervenção realmente precoce e intensiva, cerca de 70% dos casos a gente tem remissão muito grande dos sintomas, a ponto da gente não identificar mais esses sintomas depois, né? Maravilha, que na verdade a gente sempre quer ver os nossos filhos felizes, né? E a gente quer ser feliz. Então, que bom que existe esse resultado satisfatório. Eu tenho aqui, Ednizes, uma querida, Lissandra Lopes de Oliveira, que é mãe do Leandro, ele tem 10 anos. E já estão com a gente via Skype para conversar um pouquinho sobre a experiência deles. Como vai, Leandro? Tudo bem com você? Aqui tudo beleza. Olha que joia, que sorriso lindo. E você, Elissandra? Bem, graças a Deus. Feliz por poder contribuir um pouco, né, Lelê? Antes a gente não sabia que eu era um autista. Depois que a mãe falou isso pra mim, eu entendi. Olha lá, que bom, isso é maravilhoso. Lissandra, o que você falaria hoje com a sua experiência para as mães que acabam de receber o diagnóstico do TEA? Bom, primeira coisa, diagnóstico não é propósito de vida.
Então, é normal que a gente leve um susto, né? Venha muitas questões, mas lembre-se de que todos nascemos com uma missão. E ele tem a dele, eu tenho a minha. Então, eu acho que a nossa maior preocupação é trabalhar a qualidade de vida deles para que eles sejam aptos, estejam, né, com aptidão de viver o propósito de cada um. Mas eles têm um propósito, eles vieram para cumprir uma missão. Então, eu acho que é importante isso e entender melhor o assunto, ter mais informação, porque eu demorei. O ideal é que a gente descobrisse mais cedo. Eu só descobri quando ele tinha 9 anos. Então, poderia, se eu tivesse antes, para mim, o diagnóstico foi libertador. Eu entendi muita coisa que eu não entendia. E eu sabia que tinha alguma questão, mas eu não sabia o que era. E as pessoas, como o dele é leve, as pessoas acham que podem levar para o lado moral. Às vezes acham que ele está mal-humorado, às vezes acham que ele está... Porque ele tem hipersensibilidade auditiva. Hipersensibilidade auditiva. Então, o barulho incomoda muito. Então, ele pode ter algumas reações em relação ao barulho. Cheiro também. Então, muito sensível. Eu tenho um faro muito bom. Muito bem, ele tem um faro muito bom, foi isso que ele falou, né? O Skype vai dando umas picotadinhas e às vezes tem um pouco de dificuldade de ouvir. Mas eu consegui entender, Leandro, o que você falou. Então, observar as habilidades deles. Ele tem uma ótima memória, então a gente aproveita isso. Observar, né, os interesses, porque eles têm interesses fixos. O dele, no caso, hoje em dia, qual é o seu maior interesse, Leandro? Meu maior interesse? Que você gosta mais de fazer? O que você gosta mais? Que você queria até estar aqui com a roupa e tudo? Bom, eu gosto de circo, né? Eu gosto de circo, de fazer malabares. Gosto de brincar com o meu governador aqui. Também gosto de brincar com o velho amigo. Isso. Também gosto de brincar de pique-esconde, pique-pega, pique-espelho. E também eu gosto de brincar com os meus amigos na academia toda segunda e quarta noite, né? Então, como eles são muito disciplinados, o que a gente aproveita? O pai é atleta, né? Triatleta. Então, ele é também. Então, como ele é muito disciplinado, a gente aproveita isso para o esporte. Pro esporte. A gente costuma treinar com um cara que se chama Tio Cordela. E ele participa de uma equipe de triatlo. E ele me deu uma touca, ele me deu sua touca, ele me deu uma garrafa nova e me deu uma camisa nova de triatlo. Pois é, deixa a mamãe explicar. Então, eu acho que a gente tem que buscar as potencialidades, né? E eles são muito corretos, então se você define as regras muito bem, eles seguem bem as regras. Então é importante definir regras, definir rotinas, né, para que eles vivam em harmonia. Porque se tirar ele da rotina, ele sofre. Então, se a gente, por exemplo, para estar aqui hoje, nós conversamos com ele quis estar e ele está esperando aqui há algum tempo. Nós estamos conversando e ele foi preparado para isso. Então, se vai sair alguma coisa da rotina, você prepara antes. Para ele, para não sofrer, né? Muito legal. O que eu vejo e que eu acho muito bonito, eu acho que é uma inspiração para todas as mães, é o quanto você, como mãe, passa equilíbrio para a gente, né? Porque, como você disse, é olhar mais para o seu propósito de vida do que para um diagnóstico. Porque muitas vezes o diagnóstico enlouquece a mãe, ela se desestrutura e ela não consegue enxergar mais as potencialidades do filho. E que lindo que você está conseguindo cumprir esse papel com maestria, enxergando as potencialidades do Leandro. E ele está aí, olha, maravilhoso. Leandro, a gente não combinou, eu não sei se você vai poder fazer um malabares pra gente, mas na próxima oportunidade, se você quiser fazer um malabares, a gente combina. Você já tá sabendo fazer o negócio? Eu precisei. Não. Bota só o nariz, então, que ele tá com o nariz do palhaço aqui. Não quer, não? Então tá bom. Tudo bem, eu posso mostrar com ele, então. Tá bom. Então bota o nariz aí pra não ver. Não quer. Não quer. Então, olha, o que eu acho mais importante para a gente também, que eu gostaria de falar com as mães, é quem cuida do cuidador.
Então, cuide-se. Você precisa estar inteira. Se precisar de ajuda, né, de psicólogo, de padre, de pastor, de quem for, mas que você busque ajuda para você estar inteiro e conseguir ajudar o seu filho. Porque uma mãe inteira, com certeza, já é metade do caminho para que a gente consiga manter a estabilidade e a qualidade de vida deles. Que lindo. Lissandra, que contribuição maravilhosa que você deu pra gente. Leandro, você quer falar alguma coisa? Quer deixar algum recado? Quer mandar um beijo pra alguém? Bom, falar até que é fácil. Fácil. Bom, Se alguém estiver vendo que for autista, o que você gostaria de falar para eles? gostaria de falar que eu gostaria de falar que foi a minha mãe que descobriu por quê. Porque antes a gente não sabia disso, né? Mas eu E foi bom? Foi bom para você saber? Mas eu nunca sabia disso desde pequeno. Então deve ser o autista esperto, sabe das coisas e também tem um faro muito bom. Maravilhoso. Usa aquele tipo Muito bom. Bom, quando acabar a pandemia, você vem aqui pra gente dar um abraço, que eu tenho um perfume muito gostoso. Você vai gostar do meu cheiro. Olha, Lissandra e Leandro, muito obrigada. Foi muito bom conhecê-los. Obrigada pela participação de vocês. Disponha. Um abraço. Tchau. Mas sair de máscara. Tá joia. Sair de máscara sempre, Leandro. Tchau. Uma ótima tarde. Vamos lá. Que coisa linda, né? Que essa mãe conseguiu essa estrutura para poder ter esse olhar. Que nem sempre é assim, nem sempre é fácil, né? Não, na verdade é um processo bastante difícil, né? A gente, quem é terapeuta que trabalha com autismo sabe que esse sucesso todo que a gente sugere nesses casos de intervenção precoce intensiva só acontece se a família estiver completamente imersa no processo. Porque 15 horas de intervenção não são capazes de dar ainda tudo que a criança precisa. Então, a gente precisa que os pais, que os cuidadores, que todo mundo que está envolvido com a criança esteja completamente dentro do processo, atuando junto, participando, entendendo, né? Nesse processo de acompanhamento, eu trabalho normalmente, principalmente capacitando os pais. Então, eles são os principais agentes desse processo de desenvolvimento. E a gente teve experiência agora com a quarentena, inclusive de que em muitos lugares os terapeutas não estavam podendo atuar diretamente com as crianças, né? A terapia normalmente é feita na casa da criança. E nós tivemos que capacitar os pais para fazerem a intervenção direta com os seus filhos, né? E em alguns casos funcionou muito bem, outros a dinâmica da família não permitiu tanto, mas foi uma experiência muito produtiva na maioria dos casos. Que joia. Olha, eu gostaria de só lembrar o que a Lissandra deixou aqui como exemplo, né? Para os pais perceberem as potencialidades dos filhos. Eu tenho uma amiga que tem 2 filhos com TEA e ela percebeu que eles tinham muita habilidade para desenho e pintura. Um deles virou um artista plástico, é um adolescente lindo, maravilhoso. Lucas Cassenhuc, um beijo para vocês, aliás, para toda a família. Então, observe a habilidade e bora, vamos dar força para aquilo que é potencialidade, tá certo? Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, por tudo que a gente pôde aprender com você. Volte mais vezes, tá bom? Eu que agradeço. A Ednizes Beluzzi, fonoaudióloga, formada pela USP, mestre em linguística e atua na intervenção precoce da TEA, que é o transtorno de espectro autista. Ela está no tatodesenvolvimento@gmail.com, se você quiser mandar um e-mail, tatodesenvolvimento@gmail.com ou no Instagram, tatodesenvolvimento. Busque ajuda, não fique só. E se cuida, né? Obrigada, até a próxima, Ednizes. E a gente segue agora com mais força e com a lembrança. Isso a gente não pode esquecer nunca. Se cuida, minha amiga. Você vê que não é só nessa situação. Mãe precisa se cuidar, né? Porque a gente já aprendeu que a mãe é a base da casa. A mãe edifica a casa, a mulher sabe edificar a casa. Então a gente tem que estar sempre bem cuidada. E se você se larga, tudo fica desandado. Não adianta você ficar aí, ó. Você que tá aí, sentadona no sofá, toda tristonha, não se gosta, não tá segura de si. Como é que você vai ser essa mãe empoderada? Vamos mudar essa história? Você precisa, a sua família merece. É por ela que você vai fazer, já que você pensa tanto na família.